Oi, gente, boa tarde. Então, vamos lá começar nossa segunda aula online, mas nossa quinta aula já. E para essa aula, a gente vai aprender a matéria de fungos, o capítulo de fungos. E conforme eu tinha dito para vocês, esse não é o cronograma certinho do poliedro, porque segundo o cronograma do poliedro, a gente já começaria no reino animal, já começaria a zoologia propriamente dita. Só que como a gente estava em um reino mais simples, que era o reino protista, eu decidi também, nessa aula, falar de um reino mais simples, que é o reino fungi, e nas próximas aulas a gente vai falar do reino animal, que é um reino muito mais complexo, que é o reino onde está a maioria dos seres vivos e etc. Para localizar vocês onde a gente está, primeiro, o reino Monera vai ser outro professor de biologia que vai dar para vocês. O reino protista é o que a gente viu nas duas últimas aulas. O reino fungi é o que a gente vai aprender nessa aula. O reino animale é o que a gente vai ver nas próximas aulas. E o reino plantae é a Vi que vai dar para vocês, que é a botânica propriamente dita. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente deve saber as características principais de cada reino? Então, no reino fungi é a mesma coisa. Na primeira aula que eu tive com vocês, eu falei que a gente tinha que saber quanto ao número de células, quanto ao tipo de células, quanto à nutrição, certo? No reino fungi, o que a gente tem que saber quanto ao número de células? Existem fungos unicelulares e fungos pluricelulares. Quanto ao tipo de célula, todos os fungos são eucariontes, ou seja, a célula é mais complexa, tem carioteca e é uma célula parecida com a célula humana, mas a gente vai ver as características próprias da célula do reino fungi um pouquinho mais para frente. Contra a nutrição, são todos heterótrofos. E a reserva energética, ou seja, como o fungo garante uma reserva nos momentos que ele tem falta de alimento, é o glicogênio, que é o mesmo modo de reserva energético nosso. Tudo bem? Dito as características gerais do reino, vamos agora estender a estrutura de um fungo, a estrutura morfológica dele. Ou seja, é como se a gente quisesse falar o que forma o corpo do fungo, tá bom? Então tá, os fungos unicelulares vão ser sempre leveduras, que são essas, entre muitas aspas, são essas bolinhas, sempre muito pequenas, normalmente elas não são vistas a olho nu. Quando elas começam a se reproduzir, tá vendo essa bolinha aqui? É uma forma de reprodução que a gente vai ver mais pra frente. Ela começa a se reproduzir e ela pode virar uma pseudohifa. O que é isso? São várias levaduras juntinhas, tá bom? E por que elas podem ficar juntas para formar uma pseudohifa? Questão de sobrevivência, tá bom? Proteção, sobrevivência, mais fácil de capturar alimento, essas coisas, tudo bem? Então, fungos unicelulares são sempre leveduriformes, ou seja, na forma de levedura. São sempre umas bolinhas em forma oval, que tem essa forma de reprodução aqui para formar uma pseudohifa. A forma de reprodução a gente vai ver mais para frente um pouquinho. E aí, os fungos pluricelulares são, em sua maioria, filamentosos. O que quer dizer que os fungos são filamentosos? Quer dizer que eles formam hifas verdadeiras. Ou seja, eles são tipos raízes mesmos, são filamentos. E eles sempre vão estar em formato de hifa. Tudo bem? Ainda falando sobre a estrutura morfológica dos fungos, a gente precisa saber com mais detalhes como é a estrutura de um fungo filamentoso, ou seja, como é detalhes do corpo dos fungos que formam hifas, tudo bem? Como eu tinha dito para vocês, os fungos pluricelulares, eles formam as hifas, certo? E as hifas vão se proliferando conforme o fungo vai crescendo. E aí o conjunto de hifas vai se chamar micélio vegetativo. Ele sempre fica na superfície, ou seja, ele pode ficar na superfície do solo, pode ficar também na superfície do alimento, que é aquele fungo que é parasitário, e aí ele fica na superfície do pão, por exemplo, o bolor. E aí ele forma as hifas lá na superfície do pão ou no solo mesmo. Conforme ele vai se desenvolvendo, crescendo, adquirindo nutrientes do solo, ele cresce
para fora da superfície para formar um micélio reprodutivo, que são esses caulezinhos, entre aspas, dos cogumelos que a gente conhece, tá bom? Os cogumelos são um tipo de fungo, tá bom? Eles não é só o cogumelo que constitui o reino fungi, tá bom? Mas é bom a gente usar o exemplo de um cogumelo por ele ser bastante conhecido e todo mundo saber como é o formato de um fungo. Então, o micélio vegetativo cresce e forma um micélio reprodutivo para fora da superfície. O micélio reprodutivo também pode ser chamado de corpo de frutificação. Falando agora sobre a estrutura celular, esse é um tópico muito importante, então prestem muita atenção. Todos os fungos possuem uma parede celular, que é como se fosse uma segunda membrana celular, mas mais rígida. A membrana celular, que é o primeiro envoltório, todos os fungos também têm. E a gente, como temos células eucariontes, também temos a membrana celular. E a parede celular, que é o segundo envoltório, que os seres humanos não possuem, mas os fungos possuem. O que tem nessa parede celular? A estrutura mais importante, o componente mais importante da parede celular dos fungos é a quitina. E isso cai bastante, então decore. Na parede celular dos fungos tem quitina. Outros componentes que a parede celular do fungo apresenta são glucano e manana, mas essas substâncias são menos importantes e não aparecem com frequência nas questões nos vestibulares, mas quitina sempre aparece. Importante também vocês saberem que os fungos não são clorofilados, ou seja, eles não podem pertencer ao reino Plantae, porque eles não têm clorofila. Também não tem outras características, mas essa é uma das justificativas para o reino Fungi não estar no reino Plantae. A membrana celular do fungo é constituída principalmente por ergosterol. A nossa membrana celular é constituída principalmente por colesterol. A membrana celular do fungo é constituída principalmente por ergosterol. Além da parede celular e além da membrana celular, alguns fungos podem possuir cápsulas, mas essa não é uma característica geral, são alguns fungos só. Sobre a fisiologia dos fungos, ou seja, como os fungos funcionam, é importante vocês saberem dois tópicos: a nutrição e o tipo de digestão dos fungos. Em relação à nutrição, ou seja, como os fungos capturam seu alimento, eles podem ser de 4 tipos: saprófitas, parasitas, comensais ou simbióticos. Os fungos saprófitas, eles conseguem o alimento através da decomposição da matéria orgânica, ou seja, em solos que existem muitas folhas, muitas frutas que caem no solo, os fungos decompositores ou saprófitas vão estar lá em grande quantidade. Em seres vivos mortos também, os fungos são um dos seres vivos responsáveis por fazer a sua decomposição. Os fungos parasitas, comensais e simbióticos fazem a captura de alimento pegando substâncias de outros seres vivos. O que muda entre um e outro é se essa relação de pegar substância de outro ser vivo é benéfica para o outro ser vivo ou não. No caso dos fungos parasitas, quando o fungo pega essa substância de outro ser vivo, ele prejudica o outro ser vivo, ou seja, faz mal, causa uma doença ou destrói o outro ser vivo. Na relação comensal, por mais que o fungo esteja capturando a substância do outro ser vivo, essa captura não é prejudicial para o outro ser vivo, mas é benéfica para o fungo. Na relação de simbiose, a captura de substância do outro ser vivo é benéfica tanto para o fungo quanto para o ser vivo que o fungo roubou a substância. Falando da digestão do fungo, é importante vocês saberem que a digestão do fungo é extracorpórea. O que significa isso? Que os fungos liberam enzimas digestivas para o ambiente, ou seja, libera realmente enzimas para o ambiente que ele está, pode ser o pão ou pode ser o solo, e essas enzimas digerem a matéria orgânica ou outra substância que for fonte de alimento para o fungo, e o produto dessa digestão vai ser o que o fungo vai absorver para usar no seu metabolismo. Tudo bem?
Falando agora de como o fungo se reproduz, é importante vocês saberem como as leveduras, que são os fungos unicelulares, se reproduzem, e mais para frente como os fungos filamentosos, ou seja, aqueles que formam hífon, se reproduzem. Vamos começar pelos fungos unicelulares, as leveduras. A reprodução das leveduras é sempre assexuada, ou seja, não há junção de gametas para formar um zigoto. A reprodução é sempre por brotamento ou por fissão nuclear. Na fissão nuclear, a divisão do núcleo e o brotamento há um brotamento de uma nova levedura. E aí, lembrando que eu falei lá no início, quando brota uma levedura de outra, há a formação de pseudohifas, que é uma estrutura que a levedura consegue formar. A reprodução dos fungos filamentosos, ou seja, aqueles que formam hifas, tem duas fases, que é a fase de reprodução sexuada e a fase de reprodução assexuada. A fase de reprodução sexuada, as hifas, que são haploides, ou seja, possuem um número N de cromossomos, ou seja, possuem a metade dos cromossomos, se juntam, se fusionam. Duas hifas parecidas, duas hifas compatíveis se juntam para formar uma hifa 2N. Então, duas hifas N se juntam e formam uma hifa 2N. Essa hifa 2N se desenvolve e forma o corpo de frutificação, que é o caulezinho com o chapéuzinho do cogumelo, entre várias aspas, porque não é um caule aquilo, e não é todo fungo que é um cogumelo. Mas eu falei aqui para vocês para ficar mais fácil de vocês visualizarem como seria a reprodução sexuada do fungo. Então, depois que houve essa formação do corpo de frutificação, lembra que dentro do chapéu existe a estrutura que dá origem aos esporos? Então, tem a formação de esporos e esses esporos são liberados no ambiente, que aí é onde começa a fase assexuada da reprodução dos fungos filamentosos. Quando a liberação desse esporo no ambiente, ele acha um ambiente favorável para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, e os esporos dão origem a novas hifas N, novas hifas haploides, porque os esporos também são N, tudo bem? E é importante vocês saberem que existem dois tipos de hifas. As hifas septadas, que existe essa divisão no citoplasma da hifa, e dentro de cada gominho desse, entre aspas também, tem os núcleos. E dentro de uma mesma gominha há vários núcleos. As hifas cenocíticas não possuem a divisão. E aí o citoplasma das hifas cenocíticas, chama protoplasma, e ele tem vários núcleos pelo citoplasma, sem a divisão que as hifas septadas têm. Os fungos, assim como a gente estudou no reino protista, são divididos em vários grupos, sendo que os 4 principais que a gente tem que saber são os zigomicetos, os deuteromicetos, os ascomicetos e os basidiosmicetos. E agora a gente vai caracterizar cada grupo de fungos. Os zigomicetos são fungos em forma filamentosa, com hifas cenocíticas, ou seja, hifas não septadas, que formam um esporo chamado zigósporo. O zigósporo, como a gente falou, é formado na reprodução sexuada. Eles estão presentes no solo, sendo nesse caso decompositores da matéria orgânica, ou eles também podem viver sobre alimentos, sendo parasitas ou comensais, que é o caso e uma espécie bem conhecida desse grupo de fungos é o bolor de pão, que é o caso de fungo parasita que vive sobre o alimento. No grupo dos ascomicetos, ao invés dos esporos deles chamarem zigósporos, como é o caso dos zigomicetos, eles vão chamar ascósporos. E a diferenciação desse grupo ascomicetos se dá pelo corpo de frutificação, que sempre está junto num cone, no ápice do corpo de frutificação. Então, todos os ascóporos estão dentro desse conezinho que está localizado na pontinha do corpo de frutificação. Nesse fungo existem fungos leveduriformes e fungos
filamentosos, ou seja, existem exemplos de fungos unicelulares e fungos pluricelulares. Alguns representantes importantes desse grupo são os fungos que fazem a fermentação de pães e bebidas alcoólicas. E também tem um fungo importante desse grupo, que é o fungo que dá origem a um antibiótico chamado penicilina, que é muito usado na prática clínica. O grupo Basidiomycetus é o grupo mais popular, porque o cogumelo faz parte desse grupo, e que o cogumelo é um fungo bastante conhecido popularmente. Então, é o grupo mais popular, que mais gente conhece. E o grupo Basidiomycetus tem um esporo chamado de basidiósporo. No caso do zigomyceto é zigósporo, no caso do ascomyceto é ascósporos, e o caso do basidiomyceto é basidiósporos. Tudo bem? E eles possuem um corpo de frutificação bem bonito. Os fungos que estão inseridos nesse grupo podem ser comestíveis, que é o caso de champignon, mas alguns desses fungos também são bastante tóxicos e podem ser alucinógenos, ou seja, podem provocar alucinações, como é o caso do fungo amanita. E alguns fungos desse grupo também podem ser parasitas, que é o caso do fungo ferrugem, que é conhecido dessa maneira por parasitar as folhas de árvores, de plantas, e provocar um machucadinho na folha que parece que tem a cor de uma ferrugem. Os fungos do grupo Deuteromyceto são chamados fungos imperfeitos, porque são fungos que não produzem esporos e não têm fase de reprodução sexuada conhecida. Essa classificação é artificial, porque ele não pertence ao grupo monofilético que os outros grupos pertencem. Ou seja, nessa figurinha dá para ver que os deuteromycetos não fazem parte do mesmo ancestral comum que dá origem aos outros grupos de fungos. E os fungos que estão incluídos neste grupo, quando eles são estudados mais profundamente e se descobre a forma de reprodução sexuada e se descobre como é formado o esporo nessas espécies, eles são reclassificados nos outros grupos. Muitas espécies desse gênero, desse grupo, são importantes, apesar de ser um grupo artificial. Por exemplo, o fungo Aspergillus é um fungo muito importante porque ele causa doença na gente e ele pertence a esse grupo. Agora a gente chegou no último tópico da aula, que é a importância dos fungos. Ao longo da aula eu fui destacando aos poucos alguns fungos que eram importantes, mas agora a gente vai fixar essa importância dos fungos para deixar mais claro para vocês. Então, primeiro tópico, os fungos possuem importância alimentar, ou seja, eles são fonte de alimentos para a gente. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, o shiitake e o champignon, que são fungos que pertencem ao grupo de Basidiomycetus, como eu falei no slide anterior. Eles também possuem importância industrial, porque os fungos podem ser matéria-prima para antibióticos, que são remédios usados bastante na prática clínica em caso de tratamento de infecções bacterianas. E um exemplo bem famoso de antibiótico que é feito por fungo é a penicilina. E a penicilina é ainda muito utilizada na prática clínica. Outra importância industrial dos fungos é a fermentação. Ou seja, os fungos que fazem fermentação, que são em sua maioria leveduras, eles são utilizados para a produção de queijos, de pães, de cervejas, e eu até coloquei aqui a fotinha para vocês lembrarem dessa importância. Os fungos também possuem importância ecológica. O primeiro ponto que eu quero destacar desse tópico são que os fungos decompositores são muito importantes. E por que eles são importantes? Porque quando eles degradam a matéria orgânica morta, eles contribuem para a reciclagem da matéria na natureza. E essa matéria reciclada pode ser fonte de alimento para outras espécies. Agora também tem duas relações simbióticas que eu quero destacar para vocês, que são as micorrizas e os líquens. No caso das micorrizas, os fungos fazem simbiose com as raízes das plantas, e no caso dos líquens, os fungos fazem
fazem simbiose com as algas. No caso das micorrizas, os fungos absorvem águas e nutrientes dos solos e os transferem para a raiz, ou seja, ajudam a raiz, a planta, a sobreviver e, em troca, as raízes oferecem proteção para o fungo, ou seja, um substrato que o fungo ali usa para crescer, para se desenvolver. No caso do líquen, que o fungo é associado à alga, eles têm grande importância como na sucessão ecológica de um ambiente. Ou seja, os líquens normalmente são os primeiros a aparecerem em ambientes inóspitos, que são difíceis de crescer outros seres vivos, de se desenvolver outros seres vivos. E eles são bastante importantes, porque quando eles conseguem crescer nesses ambientes inóspitos, eles favorecem a vinda de outros seres vivos para o ambiente. Nessa relação, a alga fornece matéria orgânica ao fungo e a alga dá proteção ao fungo, garantindo ao fungo um ambiente úmido e propício para seu desenvolvimento. A última coisa que eu quero destacar de importância dos fungos é que muitos fungos são patogênicos, ou seja, eles causam doenças. Eles podem causar doenças em seres humanos, na gente, ou em plantas. Eu destaquei aqui duas doenças causadas por fungos nos seres humanos que são bem recorrentes, que são as micoses, que são as conhecidas. Eu destaquei aqui duas doenças bastante recorrentes nos seres humanos e que são de grande importância, que é a micose de unha bastante conhecida, que é os fungos nas unhas, a proliferação de fungos nas unhas, e a candidíase oral, também conhecida popularmente como sapinho, que são essas manchas brancas que ficam dentro da boca. Normalmente elas são causadas por um fungo chamado Candida albicans. Vocês não precisam saber esse nome, mas é a título de curiosidade aí para vocês. E esses machucadinhos, essas manchas esbranquiçadas na boca, são indícios de imunossupressão no paciente, porque a Cândida é um fungo que sobrevive no nosso organismo de forma simbiótica, e ela só causa doença quando ela se prolifera demais, quando o fungo se prolifera demais. E quando que o fungo consegue se proliferar demais? Quando o nosso sistema imune está prejudicado, quando ocorrer algum desequilíbrio no nosso corpo, ou seja, a gente tomou antibiótico demais, por exemplo, e a gente matou a nossa flora intestinal, as bactérias que vivem lá no nosso organismo. Sobra espaço e sobra nutriente para os fungos se proliferarem. Desculpa. Então, a candidíase oral é um importante meio de ver se o paciente está imunossuprimido. E aí, por ser uma importante doença de imunossuprimidos, ela é muito recorrente em pacientes que têm HIV. Então, caso uma questão de vestibular cite algum paciente que tem HIV, vocês já podem começar a pensar nesse tipo de doença. E aí, os fungos também podem ser patogênicos nas plantas, que é o fungo que dá a ferrugem nas plantas, que é o que eu tinha citado para vocês, que dão essas manchas nas plantas. E essas manchas são causadas por fungos patogênicos, que são parasitas. E era isso, gente. Obrigada pela aula. Desculpa qualquer coisa novamente. Continuem me mandando dúvidas. Me deem sugestões se a aula está muito longa, se a aula está muito chata, se o formato que eu estou fazendo não está legal. Sintam-se à vontade, estou disponível sempre. E eu espero muito que vocês estejam firmes nos estudos, apesar dessa confusão agora de quarentena, de isolamento. Mas, por favor, tentem manter os estudos em dias e assistir os vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.